Deus, que você deixe o Espírito Santo entrar nesse momento em você e que nessa fase difícil que estamos vivendo agora, que a gente possa meio que esquecer isso e focar só em Deus, que Ele é o foco. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus, por mais um dia, Pai, por mais um momento na Tua presença, Pai. Somos gratos, Deus, por o Senhor ter nos dado mais um respirar, Pai, por ter nos acordado, Deus, por termos tido esse dia, tivemos o privilégio, Deus, de estar contigo nesse momento, Pai. A gente quer estar mais próximo de Ti, Pai. Nós, como mulheres, queremos Te buscar, Pai. Queremos ser mulheres, Deus, sábias, Deus, que edificam suas casas, seus lares, Pai. Nos ajuda, Pai, nesse tempo difícil, Pai, que muitas pessoas estão passando por conflitos, Pai. Muitas pessoas estão passando por coisas muito difíceis, Pai, mas nós, Pai, nós estamos, Deus, alicerçados em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Estamos aqui para adorar o Senhor e cultuar, mesmo que nós, aquelas que estão em casa, né, que você possa pegar a sua Bíblia, nós queremos compartilhar uma palavra, que você possa pegar a sua Bíblia e realmente que possamos cultuar ao Senhor juntas, recebermos o Senhor juntas, amém? Hoje eu queria falar sobre resiliência. É uma palavra que está sendo tão falada, né, uma palavra que está sendo tão usada, e muitos têm e nem sabem. Né? Talvez vocês tenham e nem sabem que são resilientes. E eu queria falar um pouquinho, né, o que é isso? Resiliência, né? É uma palavra que fui pesquisar, né, uma palavra que vem do latim, é resiliens, que significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica. Né? Então, todos nós sabemos que a gente fala, né, fulano é resiliente, passou por um acidente gravíssimo e conseguiu se recuperar, conseguiu voltar, sei lá, a se movimentar, a se mover. E a gente usa essa palavra, né? E a psicologia, fui dar uma pesquisada, o que era, né? Resiliência, e a psicologia tem uma definição de resiliência, a física também, né, tem outra definição, todas muito complexas, mas eu queria falar no crentez. Queria falar como crente, né? No crentez, tem o que é ser resiliente, né? Resiliente é o crente palmeira. Daí você pensa assim, o que é isso, né? Eu fui pensando nessas coisas assim, o que é uma palmeira, né? Nós conhecemos uma palmeira e quando a gente vê, né? Talvez a gente nunca tenha visto, né? Porque a gente mora num lugar bem frio, né?
Mas a gente conhece, a gente vê nos filmes, a gente conhece a procedência, né, da árvore. É uma árvore bem flexível. Então vem o vento, vem o vendaval, e ela se inclina, fica lá embaixo, mas depois que passa todo aquele vendaval, aquela tribulação, ela se levanta e as suas raízes ficam firmes e ela continua firmada. E assim é o crente palmeira, né, o crente resiliente, que fica firmado no Senhor e a sua vida se ergue para o louvor e a glória de Deus. Amém? E é isso que eu queria falar nesta noite, né? Então, a resiliência cristã, né, é a capacidade de nos manter firmes diante das adversidades que enfrentamos, né? Como eu falo, né, nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E muitas vezes o que acontece no mundo, o que acontece ao nosso redor, nos afeta. Muitas vezes nós somos afetados, nós podemos nos sentir, muitas vezes, alcançados pela enfermidade, pela escassez, às vezes pelo medo, né? Nós estamos vivendo um momento tão assim turbulento que a gente não sabe muitas vezes o que vai ser na semana que vem, como vai ser os decretos, né, que todos nós falamos, as definições de como nós vamos proceder, se podemos cultuar o Senhor presencialmente ou se vamos ter que fazer online, se podemos comprar nas lojas ou se temos que ficar em casa. Enfim, nós estamos no mundo e somos afetados por tudo isso. Não somos daqui, mas estamos aqui, muitas vezes somos afetados por isso. E às vezes até mesmo por medo, por insegurança, por muitas vezes estarmos com medo também desse vírus que, né, muitas pessoas às vezes ficam em negação, não sabem o que é, e às vezes a gente também não sabe, mas muitas pessoas já foram alcançadas, e nós contamos sempre com a mão do Senhor sobre nós, nos guardando, nos protegendo, mas nós ficamos apreensivos sim, e nos cuidamos, porque isso é importante, mas nós precisamos desenvolver essa habilidade que se chama resiliência. Amém? Então, nós somos alcançados, como eu falei, por essas coisas, só que essas coisas não podem nos fazer, muitas vezes, parar ou nos abalar a ponto de nós negarmos a nossa fé. E negar a fé não é eu dizer assim, não, eu não quero mais ser cristão, eu não quero mais servir a Deus, não. Negar a fé, às vezes, é nós duvidar no nosso coração de que o Senhor tem um plano, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor tem um plano na nossa vida, que o Senhor ele tem cuidado de nós e Ele cuida de nós todos os dias. Então, às vezes a gente diz assim, mas eu não nego a fé. Às vezes a gente não nega com a nossa boca, mas às vezes o nosso coração duvida que aquela situação que nós estamos passando, será que eu mereço isso? Será que realmente Deus está no controle disso? E às vezes isso é negar a fé. Né? Às vezes a gente pensa assim que só se a gente abrir a nossa boca e dizer eu não quero mais Deus, eu não quero, mas às vezes o nosso coração acaba estando em negação. Às vezes o nosso coração acaba nos afastando do propósito de Deus por duvidar daquilo que Deus pode fazer. Então, eu queria meditar na Bíblia com vocês. Tem vários exemplos de pessoas resilientes na Bíblia, só que eu queria pegar o exemplo de Paulo. Queria falar sobre a resiliência de Paulo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses. Nós conhecemos a trajetória de Paulo, né? Que de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E depois de que Paulo teve encontro com Cristo, ele teve a sua vida completamente mudada, radicalmente mudada. E Paulo ele precisou entender, né, quando ele se confrontou com o Senhor, né, ele precisou entender que a condição dele, qual era a condição dele? Era uma condição de pecador. E ele precisou também entender que tudo que ele tinha adquirido de conhecimento, de sabedoria, porque Paulo era uma pessoa muito estudada, muito inteligente, muito conhecedora das Escrituras. Mas ele precisou aprender que tudo que ele sabia não era nada diante do poder de Deus. Paulo ele precisou também entender que as alegrias, os bens daqui, tudo que a gente tem aqui, por mais interessante, por mais gostoso que seja, né, ter uma boa casa, ter um bom carro, ter uma família feliz, né, ter momentos agradáveis com a nossa família, nada disso
pode se comparar com aquilo que o Senhor está preparando para nós. Então, todas essas coisas, quando Paulo ele se encontrou com Jesus, ele teve que entender. Não é bem assim. Então, Paulo ele realmente teve a vida mudada, não só nisso, né? Paulo ele passou a sofrer em favor do Evangelho. Em favor do Evangelho de Cristo, ele passou a sofrer perseguições, e eu anotei algumas coisas aqui que Paulo sofreu, e eu queria compartilhar com vocês. Que Paulo ele recebeu açoites, ele foi apedrejado, ele sofreu 3 naufrágios, né? Ali nas cartas de Paulo a gente vai ver todas essas situações que ele passou. Ele era perseguido em todos os lugares que ele ia porque ele falava de Cristo. Ele falava de um Cristo que as pessoas não queriam aceitar, que as pessoas não queriam seguir. Mas ele, como ele tinha tido um encontro tão forte com Jesus, ele não podia se calar. Ainda mais, ele podia ser perseguido, ser açoitado, ser apedrejado, mas ele continuava falando, né, de tão impactante que foi o encontro que ele teve com Cristo. E ele sofreu também sede, ele passou por sede, por fome, por frio, por nudez, mas no fim da sua vida, o que Paulo fez? O que Paulo declarou? Que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Irmãs, que coisa linda isso, né? Ele sofreu tantas coisas, mas no final de todas elas, ele guardou a sua fé. Ele foi combatendo os combates, e a gente cita muito esse versículo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas se a gente for entender no cerne o que isso quer dizer, que não importa o que aconteça, nós precisamos guardar a nossa fé. E Paulo, eu queria ler com vocês, né? Não vou ficar falando lá em Filipenses 1, capítulo 12. Do 12 ao 14, depois eu vou pular um pouquinho os versículos para a gente entender. Paulo disse assim, Filipenses 1, 12 a 14. E quero, irmãos, que saibais que estas coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Versículo 19. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo as minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, em toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque em mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que declaração! Quando eu li estava pedindo para o Senhor o que eu podia compartilhar com as irmãs, né? Pedindo alguma coisa que... Eu falei, Senhor, eu não quero falar nada que só eu esteja vivendo, mas eu quero falar algo que seja do teu coração para o coração das mulheres. E quando eu me deparei com essa palavra, eu fiquei pensando, que declaração. Sabe, ele falou assim que tudo o que ele tinha acontecido, tudo todos os sofrimentos dele colaboravam para o Evangelho. E no final de tudo ele falou, porque para mim, viver é Cristo e morrer é ganho, morrer é lucro. Então, ele tinha esse entendimento. Esse é o segredo, sabe? Paulo ele entendia que tudo o que acontecia na vida dele glorificava a Deus. E é isso que, às vezes, nós precisamos entender. E não é fácil. Eu estou falando aqui, mas a palavra é uma espada de 2 gumes, né? Ela está falando comigo também. Que não é fácil dizer assim, ai, sei lá, fiquei doente, mas glórias a Deus. A gente fica apavorado. Eu peguei o vírus, mas tudo bem, não é assim. Nós precisamos entender, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E eu sei, e nós temos orado muito pelos nossos irmãos, né? Tem alguns irmãos que estão em isolamento, estão se cuidando, porque estão precisando de atendimento médico, enfim. E a gente tem orado, sim, mas a gente entende que nada foge do controle de Deus. E não é fácil a gente dizer, amém, glória a Deus, não. Mas se a gente entender que todas as coisas que nos acontecem precisam glorificar a Deus, a gente começa a ter um outro entendimento, né? E a gente não se apavora, a gente se preocupa, a gente fica assim temeroso algumas vezes, um pouquinho, mas a gente não se desespera, porque a nossa vida está na mão de Deus. Amém?
Quando temos esse entendimento, nós somos resilientes. E nós conseguimos nos refazer das nossas tribulações. Não só de enfermidade, mas de outras coisas também que possam nos acontecer. Quantas lutas, né, nós passamos ou estamos passando que é decorrente da nossa vida. A gente nasce, a gente é colocado no mundo e as coisas que acontecem vão nos afetando muitas vezes. Né? Nós não caímos de paraquedas que eu estou na igreja, amém. Não, nós temos uma vida e nesse decorrer muitas coisas nos acontecem. Mas nada dessas coisas pode nos parar. Todas as coisas que nos acontecem precisam nos fortalecer. E quando a gente tem um encontro com Cristo, quando a gente conhece Jesus, né, a gente consegue entender assim que todas essas lutas, todas as dificuldades, elas acabam nos deixando resilientes, nos refazendo. Então, o que eu falei no começo, né, que resiliência é a habilidade de se refazer diante de situações adversas, de situações críticas. E quando nós conhecemos o Senhor, Ele nos dá essa habilidade. E às vezes a gente vê situações assim muito graves, assim, tipo, como que essa pessoa conseguiu? E a gente pensa, deve ser crente. Não, mas Deus, Ele nos dá essa habilidade, como seres humanos, de nos restabelecer, de nos levantar. E quando a gente entende que quando a gente se restabelece, se levanta, é para glorificar a Deus, nossa vida toma um outro sentido. Amém? Então, essas dificuldades, elas precisam nos fazer crescer, nos fortalecer. E em Romanos 8:28 diz assim, ó, se você quiser abrir, se você não quiser, fica bem à vontade. Eu vou ler com vocês. Eu anotei aqui, mas Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou por seu propósito. Algumas traduções diz propósito. Na minha Bíblia diz decreto. Então, se você ama a Deus, se nós amamos a Deus, nós precisamos entender que tudo o que acontece na nossa vida acontece por um propósito. Então, como fala aqui, né? Contribui para o nosso bem. Mas é tão difícil falar isso, né? Tão difícil a gente dizer assim, aconteceu alguma coisa muito ruim comigo, mas vai colaborar para o meu bem. É como as mães, né? Às vezes os filhos, eles querem alguma coisa, ou eles fazem alguma coisa, a gente repreende, ou a gente não dá alguma coisa, e eles acham que não é, que a gente não está fazendo para o bem. Né? De repente, uma criança está com um parafuso, um prego na mão, e vai meter lá na tomada. E a gente grita, não faz isso. A criança fica apavorada, começa a chorar e pensa, que mãe malvada. Mas se a gente deixasse ela fazer aquilo, ela poderia morrer eletrocutada. Só que, naquele momento, ela não entende assim. E assim é Deus. Quando Deus nos para por algum motivo, quando Deus nos diz assim, agora não. Às vezes a gente faz um beicinho, né? Senhor, por que tu fez isso comigo? Mas lá na frente, se a gente começar a aceitar e a entender, Deus faz tudo para o nosso bem. Então, até as nossas perdas, né? Tem pessoas que dizem assim, principalmente, né, os jovens, às vezes, estou falando para mulheres, mas né, temos jovens aqui também. Os jovens, né, eles às vezes terminam o relacionamento e dizem, agora foi, perdi o meu namorado, meu noivo, sei lá. Às vezes é o livramento que o Senhor está nos dando. Às vezes colabora para o nosso bem. Então, assim, não se desespera. Né? Tudo o que acontece aqui fala, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu creio que eu sou chamada por um decreto, por um propósito do Senhor. E eu sei que você também sabe, por isso você está aqui. E eu sei que as irmãs de casa também sabem disso. Então, que nós possamos entender. Eu trouxe a palavra de Paulo e estou lendo algumas referências aqui que fala também a respeito que Paulo citou, porque a nossa referência de resiliência hoje é Paulo. Né? E se nós ficarmos relembrando da história, né, de Paulo, a gente pensa assim, como esse homem foi resiliente. E eu creio que cada um de nós que estamos aqui, nós temos a nossa história também de resiliência. Nós temos momentos que nos marcaram, momentos que quase nos derrubaram, que nos fizeram como a palmeira, né? Nos colocaram lá no chão.
Aí quando passou a tempestade, a gente se ergueu de novo, porque o Senhor nos deu essa capacidade. Amém? Então, por isso eu digo para você que está em casa, eu digo para as irmãs que estão aqui, e eu digo para mim mesma, né, como o salmista dizia, minha alma, né, não desista, seja resiliente, seja forte no Senhor, te ergue para o louvor da glória do Senhor. Amém? Nós vamos ler em Pedro, né? Se você não quiser, eu estou lendo, eu só vou ler mais 2 versículos, mas se você não quiser abrir, pode deixar que eu leio para você. 1 Pedro 1:9. Desculpa, 5:9. Diz assim. 1 Pedro 1:9. Desculpe. Eu olhei na minha anotação, estava 1:9, e aí na minha Bíblia está 5:9. Então, eu vou seguir a Bíblia, porque a Bíblia é a mais correta. Amém? 1 Pedro 5:9 diz assim: ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aí eu estava pedindo para o senhor algumas referências, e quando eu li essa aqui, de 1 Pedro 5:9, que está na Bíblia, eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, essa referência, ela é a mais propícia, assim, para esse tempo, porque uma aflição assim em comum que todos nós estamos passando nesses últimos dias é o Covid-19, é um vírus que está aí no ar, que sei lá, não sei se é no ar ou se é no contato também, mas que está assim afetando tantas pessoas. É o mundo todo, sabe? E não é só isso. Então, precisamos entender que não somos só nós que passamos por problemas. Não é só nós que temos perdas, temos luto, temos escassez e sentimos medo. Não é só nós que passamos por tantas coisas que nos abalam, sabe? Outras pessoas no mundo todo estão passando por esses problemas. E hoje eu estava vendo o jornal, antes de vir para cá, e eu estava pensando, meu Deus, aqui pertinho, sabe? Santa Teresa, Cotiporã, lugares tão pertinho que a gente pensa, meu Deus, como pode eu ver uma casa ser arrastada pela água assim? E aí eles estavam falando do prejuízo que foi, que graças a Deus não tinha ninguém na casa, mas que era uma casa bem cara, né? Bem boa. E eu fiquei pensando, meu Deus, é pertinho da gente, sabe? E às vezes a gente fica tão preocupado com coisas que estão no nosso, como a gente diz, né? A gente fica olhando para o nosso umbigo e tantas coisas acontecendo. Até eu comentei hoje com o Daniel, assim, a gente precisa fazer uma campanha de roupas, algumas coisas para levar para esse povo, porque é aqui pertinho. E a gente fica pensando, Senhor, Tu tem guardado nós, mas desse tipo de coisa, de enchente e de ficar desabrigado, mas é outras coisas que a gente passa, né? As aflições são diversas. Diversas coisas nós passamos. E às vezes a gente fica tão preocupado só com a gente, né? Ai, eu estou sofrendo. Ai, eu estou passando por isso. Ai, eu estou com medo de sair para a rua. Ai, eu estou com medo disso, não sei o quê. Ai, e se acontece tal coisa? Irmãos, todas as coisas que acontecem com a gente colaboram para o nosso bem, porque nós estamos na mão do Senhor. Então, descansa o coração. Não tenha medo de adorar a Deus, né? Às vezes as pessoas, mas se eu for na igreja... Irmãos, a gente tem que ir a banco, a gente tem que ir à loja, alguns têm que ir trabalhar, sabe? Não tenha medo de ir para a igreja para adorar a Deus, né? Nós temos feito todos os procedimentos de cuidado, de higienização das cadeiras, de álcool gel, de uso de máscara. Estou sem máscara, estou falando, mas a gente tem feito todos esses procedimentos. Então, quem claro, os irmãos que são do grupo de risco, amém, né? Nós aconselhamos que fique em casa. Mas se você não é, vem adorar a Deus. A tua vida está na mão de Deus, você está na mão do Senhor. Então, tudo o que acontecer contigo é a providência de Deus. Então, descansa o coração, sabe? Descansa no Senhor, porque Ele tem cuidado de ti, assim como Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, não podemos deixar, outros irmãos também passam por essas coisas, sabe? Então, precisamos ser resilientes. Cada dificuldade, cada coisa que passamos, sabe, que você sai daqui lembrando da palmeira. Mesmo que você vá lá no chão, com vento, com vendaval, quando passar você vai se erguer. E as tuas raízes vão estar firmadas no Senhor.
Amém? Né, eu vou ler mais um versículo, vai ser o último, né, que está em Romanos 8, 18. Né, eu já li Romanos 8, 24, agora vou ler o 18, que diz assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Mais uma declaração, né, de Paulo. Então ele declarou: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. O que Paulo estava dizendo? Que tudo que ele passou, todas as dificuldades, todas as adversidades, isso tudo não se comparava com aquilo que Deus estava preparando para ele. Então, que nós possamos sair daqui, com o nosso coração cheio de expectativa, de fé, sabe, que o Senhor ele vai vir nos buscar e vai passar. As coisas vão passar, e quando nós chegarmos, sabe, eu fico imaginando, quando a gente chegar diante do Senhor, sabe, todos lanhados, que alguns de nós, às vezes, a gente fica, tem situações, tem períodos da nossa vida que a gente fica todo lanhado, todo machucado, né? Às vezes a gente fica debilitado, né? De tanto lutar, de tanto querer, sabe, como fala ali, combater o bom combate, de tanto estar ali. Mas quando nós chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, valeu a pena, valeu a pena. Irmãos, então assim, ó, aconteça o que acontecer, sabe, seja o que for que tu vai passar ainda, porque no mundo tereis aflições. O Senhor nos falou isso. Ele não nos priva de aflições, mas Ele passa com a gente, Ele nos segura nas mãos. Então, assim, ó, pensa assim que as tuas aflições não se comparam com aquilo que o Senhor está preparando para ti. E quando você chegar no céu, eu não sei se você vai falar isso, eu acho que eu vou falar. Senhor, valeu a pena, sabe? Valeu a pena sofrer, valeu a pena dizer não para o pecado, valeu a pena, às vezes, dizer não para nossa carne, para o nosso desejo carnal, para, às vezes, nossos momentos de lazer, para estar na presença do Senhor, porque vale a pena, sabe? Vai valer a pena. Que a gente possa sair daqui pensando: Senhor, vai valer a pena. Não esqueça, Ele nos escolheu. Então, Ele vai cuidar de nós. Tudo que acontecer com a nossa vida vai ser para o nosso bem. Mesmo que a gente não entenda agora, lá na frente a gente vai acabar entendendo. E eu quero dizer para cada um das irmãs que estão aqui, dos irmãos, né, que estão aqui, e também das irmãs e das pessoas que estão em casa, que as aflições que nós passamos aqui não se comparam. E nós temos ouvido muitas palavras, que o Senhor está voltando, e nós temos lido na palavra que muitas coisas estão se cumprindo, e glória a Deus, porque a igreja é, sabe, perseverante, é resiliente, e a igreja do Senhor, ela não tem se deixado abater, né? O mundo tem se apavorado, tem se desesperado, mas nós temos nos prostrado diante do Senhor e pedido: Senhor, sabe, nos guarda, nos protege, porque nós queremos chegar até o fim e falar como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E quando a gente chega lá, imagina nós dizendo para o Senhor: Senhor, eu guardei a minha fé. E obrigado porque eu estou aqui, valeu a pena. Então, que nós possamos sair daqui, sabe, irmãs? Eu sei que, sabe, eu sinto falta dos nossos cultos com todas as mulheres, né? Das mulheres que estavam vindo todas. Mas eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está em casa, adora a Deus em casa. Nós que estamos aqui, adoramos a Deus aqui. Não podemos, né, só de longe, só. Mas, irmãs, eu estou muito ansiosa, que quando passar isso, vai ser um abraça-abraça. Vai ser eu acho que nós vamos ter um culto assim de reteté, de Pentecoste, com certeza. Né, Sara? Vai ser um culto de glória, porque, irmãs, sabe, todas essas coisas nos mostrou como a gente faz falta umas para as outras, sabe? Eu vejo algumas cadeiras aqui, algumas irmãs que estariam aqui não podem estar, e fico pensando: meu Deus, como essas pessoas fazem falta, sabe? Como faz falta um abraço, que às vezes a gente diz: ai, hoje eu vou para a igreja, não quero nem cumprimentar ninguém. Né? A gente falava, eu acho que agora o nosso pensamento vai mudar, né? Eu estou louca para cumprimentar, para abraçar minhas irmãs, meus irmãos. Então, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Eu estou muito feliz porque a gente pode ainda cultuar, né? Como eu falei no começo, né? Estamos limitadas, mas não paradas.
né? E nós vamos continuar nos levantando no Senhor, nos fortalecendo no Senhor, e que o Senhor nos abençoe. Então, essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, sabe, não deixa nada te parar, mas busca resiliência no Senhor, porque Ele que faz isso com a gente. Então, né, como eu falei lá, que você possa ir para casa pensando, Palmeiras, mesmo que venha o vento, mesmo que venha a tempestade, eu vou me levantar no Senhor. E a nossa vida vai sempre glorificar a Deus, amém? Que o Senhor nos abençoe, sabe, que o Senhor nos fortaleça e continue nos abençoando cada vez mais, e que a gente possa, né, como eu falei lá no comecinho, né, da quarentena, que a gente começou a fazer cultos gravados, lives, enfim, que eu falei assim, como que nós vamos sair dessa quarentena? Olha, eu creio que o Senhor está nos dando tanta oportunidade de aprendizado com Ele, de coisas que a gente não dava valor, sabe, só de acordar e dizer, ai, ó, estou conseguindo respirar, não estou com falta de ar, ai, não estou com febre. Então, só isso, a gente fica, Senhor, Tu é maravilhoso. Então, que você possa aproveitar a vida que o Senhor está te dando para glorificar Ele, amém? Queria convidar vocês para nós ficarmos de pé e nós orarmos ao Senhor. Pedir que o Senhor nos guarde, continue nos guardando, e que o Senhor, acima de tudo, nos dê resiliência, nos levante nele, porque nós sabemos que se o Senhor não estiver com a gente não tem força, sabe, para suportar muitas coisas, principalmente nosso pecado, né, que às vezes, que tão de perto, né, nosso pecado que nos rodeia, que nos afasta de Deus. Então, que nós possamos, eu quero fazer uma oração e convido você para fazer também aí em casa, as irmãs que estão aqui, que a gente possa orar e pedir, Senhor, me fortalece em Ti, porque eu quero glorificar o Teu nome. Amém? Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Deus, porque, Senhor, Tu tens nos guardado, Senhor, Tu tens guardado as minhas irmãs que estão aqui, as minhas irmãs que estão em casa, Tu tens guardado a Tua igreja. Senhor, neste momento nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu vá de encontro às irmãs que estão enfermas, Pai, que estão precisando de Ti, Senhor. Aquelas que estão, quem sabe, em casa, pensando por que estão passando por algumas coisas. Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre ao coração das Tuas filhas, ministre ao coração da Tua igreja, para que eles possam entender, Senhor, para que possamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós Te amamos, e assim fala a Tua palavra. Quero Te pedir também, Senhor, que Tu abençoe cada um de nós que estamos aqui, possamos levar a Tua palavra escondida no nosso coração, como o salmista Davi falou, escondi a Tua palavra para não pecar contra Ti, que possamos esconder a Tua palavra no nosso coração e possamos sair daqui pensando, Senhor, que precisamos sim nos erguer diante das nossas adversidades, diante dos nossos problemas, para glorificar o Teu nome. Senhor, porque nada aqui se compara com a glória que está preparada para nós. Senhor, que nós possamos falar como Paulo no final da nossa vida, Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, que essas palavras possam estar com a gente também, que possamos combater o nosso combate diário. Eu sei que os nossos irmãos, que cada um de nós temos combatido combates diários, Senhor, nós temos lutado, lutas diárias que têm se feito presente nas nossas vidas, Pai. E eu quero Te pedir nesta noite que possamos sim, Senhor, combater, Senhor, os nossos combates, e quando nós acabarmos a carreira, nós teremos guardado a nossa fé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, também Te peço, nos guarda, nos dá, Senhor, um final de semana abençoado na Tua presença, e nos guarda, Senhor, nos leva em segurança para as nossas casas, nos guarda, Senhor, debaixo da Tua mão poderosa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode sentar, irmãs. Eu só quero dar alguns anúncios. Que o Senhor nos abençoe, né? Continue nos abençoando. Irmãs, vamos continuar orando, né? Pela Suelen, né? Ela está hospitalizada ainda, né? Até ontem a gente teve notícia dela. O Daniel ligou para ela. E ela tá bem apreensiva por causa da bebezinha e tudo, né? Mas ela está no estado regular, e se ela continuar assim, ela vai para o quarto de novo, né? Porque ela acabou indo para a UTI. Mas ela está bem, está só sendo monitorada. Que a gente continue orando por ela, né? Orando pelas irmãs. Peço oração pela irmã Eva, que hoje eu liguei para ela, ela está bem tristinha porque não está vindo nos cultos, né? Aí o médico disse para as filhas deixar ela ir no culto, né? Porque ela assim, deixa ela sair, ela tem que sair, ela está bem. Então ela bem faceira falando, né? Que ela estava
que ela vai poder voltar a ir nos cultos, mas que a gente possa orar por ela, né, para que Deus guarde ela, o emocional dela também. Né, e as outras irmãs, e outros irmãos que vocês souberem, né, vão colocando lá no grupo, a gente continua com o nosso clamor às 23 horas, né, que a gente tem orado, e aquele dia eu rematei todo mundo lá em casa, o Daniel, para orar, porque a gente levantou um clamor e eu creio que Deus ouviu o nosso clamor. Né, e outra coisa, eu tenho um potinho da oração, tenho o potinho da gratidão e o potinho da oração, né, Daia? A Daia que fez. E a gente está levando, né? Eu fiquei 2 semanas, a gente ficou sem culto, eu fiquei com ele lá em casa, orando por ele. Eu não sei o que tem aqui, mas o Senhor sabe, né? Que cada uma botou. E se você tiver pedido, pode colocar. Nessa semana passada, a Clarice levou o potinho para casa para orar. E essa semana, algumas de vocês que quiserem levar, peguem no final. Né? E daí, semana que vem, a gente traz e vai trocando. Porque é muito bom. Porque você está orando por várias vidas que estão aqui. Vários... tinha um pastor que falava que era o coração no papel, né? Que é aquilo que está no nosso coração, a gente escreve ali e a gente vai orando. Então, quem quiser depois pegar o potinho, está bem aqui, fique à vontade. E domingo tem ceia, né? Amanhã tem culto dos jovens. Cadê o... É no municipal já? Não? A Deise vai colocar lá no grupo. Amanhã tem culto dos jovens, vão se preparando. E domingo tem a nossa ceia, nos 3 horários também, né? E amém. Né? Que Deus abençoe vocês. E amém. Não sei, eles não estão mais gravando, né? Não, né? Isso aí não vai botar, tá? Porque eu fico tão nervosa, irmãs, vocês sabem, né? Que daí eu não sei nem o que eu falo. Depois que termina, assim, porque eu fico nervosa com essa coisinha aí. Mas amém. Eu gosto de falar que até a Deise botou, vai ter gravação. Eu, ai, Senhor... Porque eu botei as gurias para pregar lá, quando tinha gravação, eu fiquei bem tranquila, né? Mas hoje eu não me escapei. Mas amém, irmãs, Deus abençoe vocês, amo vocês, continuem orando por nós. Não sei se vocês vocês viram as fotos, não sei qual grupo que foi colocado, acho que não sei se foi da igreja. Tá ficando muito linda a nossa igreja, irmãs. Eu acho que eu vou tirar umas fotos e vou mandar no nosso grupo da UFEBRAC. Porque, gente, tá assim, ó. Cada vez que eu vou lá, eu fico apaixonada. Porque tá ficando muito, muito top. Então, Deus abençoe vocês. Vão com Deus e orem por mim.